Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer uma recapitulação do assunto que a gente viu do início das aulas remotas até hoje, né? Para que a gente possa aí fixar melhor esses conteúdos. Então a gente vai rever o que nós já trabalhamos aqui em climas do Brasil, especificamente as diferenças entre tempo e clima, a influência do clima no nosso cotidiano e também os principais fatores que influenciam no clima, na formação do clima de uma região. Então, a gente inicia discutindo que há uma distinção entre tempo e clima, né? Nós vimos. Todo dia que a gente assiste o jornal, a gente tem a previsão do tempo. O tempo é aquilo que acontece no momento, é o estado momentâneo da atmosfera. Já o clima, né? Quando a gente trata de clima, a gente está tratando da sucessão habitual dos tipos de tempo. É o que acontece numa escala de tempo maior que predominar ao longo de 30 anos, em média, né? Se chove muito, pouco, se faz frio ou calor, é que definirá o clima de uma determinada região. Então, tempo é o estado momentâneo da atmosfera, que ocorre no dia, e clima é a sucessão dos tipos de tempo, é o que vai predominar ao longo de um determinado período. O clima ele exerce influência em nossa atividade econômica, na nossa vida de maneira geral. Na agricultura, por exemplo, né? De acordo com o clima da região, a gente tem determinadas culturas que são mais adaptadas. Arroz, feijão em lugares mais quentes, frutas cítricas. Já em lugares mais frios, a gente tem outros tipos de fruta, como uva, maçã, que se adaptam melhor dentro dessas regiões. No caso da atividade comercial, né? A gente tem uma correlação, né, interessante entre clima e economia, né? Regiões quentes, por exemplo, ao desenvolvimento de atividades ligadas, por exemplo, a sucos naturais, né, a sorvete, sorveterias, né? Já em lugares frios a gente tem um predomínio de cafeterias, né, de locais que apresentam, que vendem chocolates quentes. O clima influencia também na nossa forma de vestir, né? Lugares quentes pedem roupas de tons claros por conta da questão da reflexão, né? Da absorção do calor. Já lugares frios pedem roupas mais pesadas, de tecidos mais pesados e também de cor mais escura, né? Para aquecer mais, né? E além de lembrar sobre isso, da influência que o clima tem em nossa vida, a gente diz que são vários fatores que contribuem para caracterizar o clima de uma região, que é o que nós vamos ver. O primeiro deles é a latitude. Latitude é a distância em graus de um ponto qualquer à linha do Equador, varia de 0 a 90 graus, como tem aí no desenho de vocês. Parte da linha que divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul, e varia de 0 a 90 graus. Quanto mais próximo da linha do Equador, mais baixa é a latitude, maior é a presença de luz solar, como está aí no diagrama. Na região central da Terra, a gente tem uma incidência maior de luminosidade. Nessas regiões, a latitude é baixa, porque é próximo de zero, e as temperaturas nelas são mais altas, por conta da intensidade da luminosidade. À medida que a gente se afasta da linha do Equador em direção aos polos, dada o caráter esférico, quase esférico da Terra, há uma declinação dos raios solares. Eles vão incidir de forma inclinada, né? E não de forma direta, perpendicular. Isso provoca o que? Uma diminuição da temperatura à medida que a gente vai para altas latitudes. Então, sintetizando, quanto mais próximo da linha do Equador, maior a incidência de Sol, menor é a latitude, porém maior a temperatura. Quanto mais a gente se afasta do Equador, as latitudes aumentam até chegar à máxima, que é 90 graus. Há uma maior inclinação da luz solar, consequentemente a gente tem o que? Quedas na temperatura. Tem regiões da Terra que não chegam a ter 6 meses sem sol. Por exemplo, o Ártico, região do Ártico ou da Antártida, dependendo do período, nós estamos no verão ou no inverno, nós podemos ter 6 meses com sol, com temperatura um pouco maior, e 6 meses sem a presença do sol. Vai fazer com que haja uma maior amplitude térmica, uma maior variação da temperatura, à medida que a gente se afasta do Equador para essas regiões de altas latitudes. Além da latitude, nós temos o fator da altitude, né? Quanto mais distante, quanto mais alta é uma região, né, mais os ventos são livres, menor é a presença de vapor d'água, né, menor é a presença de oxigênio. Essa menor presença de vapor d'água em áreas mais elevadas, quando mostra aqui na figura, vão contribuir para a menor retenção de calor. Então, coloquei na imagem aqui uma área próxima ao nível do mar,
que é 0 metro, que tem grande quantidade de corpos d'água, vai acumular uma grande quantidade de vapor d'água. A temperatura registrada foi 22 graus. Se a gente vai para uma cidade B com 600 metros, essa temperatura em média já cai para 19 graus, porque a altitude vai diminuindo essa temperatura, em virtude da menor presença de vapor d'água. É o vapor d'água que vai esquentar o ar. Se a gente vai para 1.200 metros, essa temperatura cai de 22 para 16 graus. Então, cidades elevadas têm uma temperatura menor. Quando a gente compara, por exemplo, na nossa região, Campo Maior e Pedro II. Campo Maior tem uma baixa altitude, então isso faz com que a cidade seja bem mais quente. Pedro II, Tianguá já tem altitudes próximas de 1.000 metros de altura, então isso vai gerar uma diminuição do calor nessas áreas, devido à menor presença de vapor d'água nessas regiões mais elevadas, fazendo com que haja uma retenção menor de calor. A maritimidade e a continentalidade também contribuem. Se regiões onde predomina a continentalidade não tem grandes corpos d'água, então o sol incide sobre o solo, esquenta rápido durante o dia e à noite a tendência é que esfrie rápido. Um exemplo são os desertos. De dia muito quentes, 40 graus, 45, e à noite zero, né? Cidades que têm vegetação e água, essa queda não é tão brusca, mas ela se faz presente, né, em regiões continentais. Campanha é uma cidade influenciada pela continentalidade. Já as cidades que ficam na maritimidade, regiões de maritimidade, elas não oscilam muito a temperatura entre máxima e mínima. A oscilação ela já vai ser menor em comparação às cidades continentais. Isso ocorre por quê? Porque há uma troca de brisas. Na figura A, nós temos a seguinte situação. Durante o dia, né, o Sol, ao incidir sobre o continente, faz com que ele esquente mais rápido, né? E no caso, a água do mar ela está ainda fria. Então, para amenizar o calor, né, nessa região que esquenta mais rápido, tem uma maior temperatura, né, e apresenta uma menor pressão, há uma brisa que se desloca do mar para o continente, amenizando o calor. Então, vai esquentar no solo, na região da cidade, nesse período da manhã, mas a brisa que vai do mar ameniza essa temperatura, né? À noite, o que é que acontece? O sol que incidia sobre o continente não está mais presente, então, à medida que o sol desaparece, nós temos o que? Uma queda de temperatura mais acentuada no continente. A área do oceano, que é composta de água, que passou o dia esquentando, à noite vai estar perdendo calor. Então a água do oceano vai estar quente e aí vai haver o deslocamento de uma brisa do continente para o oceano, né? Amenizando o calor nessas áreas de grandes corpos d'água. Tá? Então, em cidades influenciadas pela maritimidade, a troca constante de calor de brisas entre continente e oceano colaboram para que haja uma menor amplitude térmica. Amplitude térmica é a variação da temperatura entre máxima e mínima. Quanto mais continental é uma cidade, maior é a amplitude térmica. Quanto mais próximo do mar, menor é essa variação. Além disso, nós temos a ocorrência das massas de ar no Brasil, né? Que dependendo do período, verão e inverno, vão atuar em regiões específicas. Então, no verão, lembrando, o verão começa em dezembro e vai até maio, em algumas regiões, né? Nós temos um predomínio nesse período do verão da massa de ar equatorial continental, ó, promovendo chuvas em toda a região norte, nordeste e parte também da região sudeste. Ela é a grande vetora de chuvas dentro desse período. A massa de ar tropical atlântica ela atua, mas de forma mais tímida nesse período. A massa de ar equatorial continental também, que fica próxima à linha do Equador, que atua diretamente na região do Nordeste setentrional, que é a parte norte da região Nordeste, vai ter uma atuação significativa. No inverno, o inverno começa em 21 de junho, vai até ali a metade de setembro. Nós temos um recuo da massa de ar equatorial continental, que é a massa da Amazônia, ela não vai provocar chuvas, né, consideráveis, e a boa parte das chuvas vão estar sendo provocadas pela massa de ar tropical atlântica, que é responsável por chuvas em boa parte da região do litoral nordestino e também sudeste. E a gente lembra também da atuação da massa de ar polar atlântica, que ela vai trazer chuvas para o sul do Brasil, mas também traz o frio que pode chegar até a Amazônia, fenômeno conhecido como friagem. Quando essa massa de ar penetra no Brasil
como ela é fria e ela encontra altas temperaturas, é comum a ocorrência de chuvas frontais, que são chuvas fruto do encontro de duas frentes, uma quente e outra fria. Então, essa massa de ar polar, ao entrar no interior do Brasil, ela vai provocar aí uma queda de temperatura nessas regiões, né? Principalmente em áreas mais distantes, como na Amazônia, podendo chegar aqui a regiões do centro-oeste. Então, as massas de ar, que são grandes corpos caracterizados pela mesma temperatura e pressão, ao atuarem no território nacional, acabam né, caracterizando o clima de uma determinada região, acaba influenciando na definição do tipo climático que nós temos nos diferentes pontos do Brasil. Nós temos também as correntes marítimas. Aqui no Brasil é um predomínio de correntes marítimas quentes. Essas correntes marítimas quentes, como elas são carregadas de umidade, elas provocam, via de regra, chuvas abundantes. Prova disso é que no litoral, tanto do Nordeste como do Sudeste, a atuação dessas correntes provoca chuvas constantes ao longo do ano, além da atuação da massa de ar tropical atlântica. Nós temos também no sul do país correntes frias que vêm da Antártida, né, da região da Argentina. Provoca também quedas de temperatura, principalmente nos estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. As correntes marítimas são grandes rios d'água que passam, né, como se fossem rios de água, águas que têm a mesma temperatura, pressão e salinidade, que ao passarem pelo oceano podem provocar a ocorrência de chuvas abundantes ou de quedas na temperatura, como é o caso aí do sul do Brasil. As quentes provocam chuvas, né, abundantes e as massas de ar fria podem provocar quedas de temperatura significativa no sul do país. A vegetação também influencia no clima, e a gente viu, né? Uma região arborizada apresenta temperaturas menores porque ela absorve boa parte dos raios solares, a produção de sombra colabora para a diminuição da temperatura, os vegetais produzem chuva, o exemplo disso é a Amazônia, né? É uma região de floresta densa, vai provocar chuvas abundantes, e, através da evapotranspiração, né? E aí produzem oxigênio também, trazem uma série de benefícios para uma área, fixam o solo, né? Então, a vegetação ela colabora, né, para a diminuição dos índices de temperatura em uma determinada região. Bairros muito verdes acabam sendo também bairros mais amenos do ponto de vista climático, né? E essas árvores podem contribuir para a ocorrência maior ou menor de chuvas, vai depender da sua quantidade numa região que é analisada. Além desses fatores, a gente diz que o clima é caracterizado por elementos ou atributos. Alguns elementos vão influenciar, como por exemplo a temperatura da região, né? E aí a temperatura vai estar ligada diretamente ao aquecimento, né? A latitude onde essa região se encontra, né? Então essa temperatura, se ela for baixa, vai caracterizar climas frios. Se ela for, né, em torno de 18 graus, climas temperados. Em torno de 25 graus, climas considerados quentes. Então a temperatura é um dos componentes que a gente utiliza para categorizar os climas em quentes, né, medianos ou frios. O outro fator é a pressão atmosférica, que é o peso do ar. E aí essa pressão ela vai variar, né, em relação às regiões. Regiões quentes, via de regra, apresentam pressão atmosférica mais baixa porque o ar está mais dilatado. Então, o ar dilatado ele se torna mais leve. Regiões frias, né, vão apresentar dentro do globo, da estrutura do globo, um peso maior porque as moléculas de ar estão contraídas. Tem diferença também da pressão em relação à altitude, né? Regiões baixas apresentam uma coluna de pressão maior, um peso do ar maior, porque esse ar ele é mais abundante, né? Próximo do nível do mar, por exemplo. Regiões elevadas, a pressão ela vai ser menor porque o ar se torna o quê? Rarefeito. Além da pressão, e aí a gente lembra que a pressão é um dos fatores que é responsável pelo deslocamento dos ventos, né? Os ventos, as massas de ar, geralmente eles vão partir de regiões de alta pressão, onde esse ar é mais pesado, para áreas de baixa pressão, onde esse ar é mais leve. A umidade do ar também é um fator que vai influenciar no clima, né? E vai estar diretamente ligado à ocorrência ou não de chuvas. Quando o ar está muito carregado de umidade, essas gotículas de água elas se concentram, formando nuvens de chuva, e é comum a ocorrência
de precipitações quando a umidade do ar está próxima, por exemplo, de 80%. Então, quando vocês ouvirem na TV que a umidade do ar relativa do ar de 80%, significa dizer que o vapor da água que está em suspensão na atmosfera está prestes a se aglutinar, formar gotículas de chuva, logo é muito provável a ocorrência de chuvas. Tem períodos do ano que a umidade do ar é muito baixa, outros que é muito alta. No período do verão, que é o período chuvoso, nós temos alta umidade do ar, né, por conta do deslocamento de massas de ar e de outros fatores locais que vão influenciar. Períodos secos apresentam baixa umidade relativa do ar e há uma menor probabilidade de ocorrência de chuvas, como é o período que nós estamos vivendo agora. Estamos no inverno, não temos a ocorrência de chuvas frequentes e precipitação, a umidade do ar tende a cair nesse período. Então, temperatura, pressão e umidade contribuem para a caracterização dos climas. E aí, para finalizar, a gente lembra que as chuvas, né, elas podem ser categorizadas, as precipitações, em três tipos: frontais, orográficas e convectivas. O que são essas chuvas frontais? Chuvas frontais, elas ocorrem em regiões onde há o encontro de massas de ar polar fria com massas de ar massas de ar quente. Então, esse contraste do quente com o frio, né, vai provocar chuvas, né, mais densas, né, e chuvas onde há uma probabilidade de ocorrência de granizo. Via de regra, essas chuvas costumam ser mais demoradas. Aqui no Brasil, as chuvas frontais elas ocorrem muito no sul, sudeste do país, podendo se estender um pouco para outras regiões. Por que nessas regiões especificamente? Porque as massas de ar fria que vêm da Antártida, elas chegam primeiro ali na região sul e sudeste. Elas já encontram em nosso país, próximo do Trópico de Capricórnio, temperaturas elevadas. Então há um choque entre essas duas frentes. A frente fria que vem da Antártida com as massas de ar quentes aqui encontradas no território brasileiro. É muito comum nessa junção do quente com o frio, ao invés de formar gotículas de água, o vapor se transforma em cristais de água. Essa gotícula se transforma em cristais por conta da diferença de temperatura. Chuva frontal é fruto da união de uma frente quente com uma frente fria. Orográficas são chuvas de relevo, são aquelas provocadas por elevações. Quando uma nuvem, uma massa de ar se desloca próxima a uma região montanhosa, que ela encontra essa região montanhosa, a montanha funciona como uma barreira. Isso faz com que essas nuvens se elevem. Quando essas nuvens se elevam, há uma queda na temperatura. O vapor d'água se transforma em gotículas de água. Chove via de regra de um lado dessas áreas, quando a nuvem passa para o outro lado, ela já vai com menos umidade. O fator que provoca a chuva é a orografia, ou seja, o relevo, ou seja, as montanhas. Oros quer dizer montanha, grafia, descrição. Então, as chuvas orográficas são chuvas provocadas pelo relevo. O relevo é que vai forçar a subida das nuvens e a queda da temperatura e a formação de gotículas de água. E tem as convectivas, que são as mais comuns. Convecção lembra movimentos circulatórios, de subida e descida. Chuvas convectivas são aquelas em que a massa de ar sobe, se carrega de umidade. Se ela não estiver suficientemente carregada, ela desce, pega mais umidade próximo da superfície da Terra, até que ela entre no nível de saturação. Via de regra, essas chuvas ocorrem no fim da tarde, porque essas nuvens passam o dia inteiro carregantes de umidade, realizando movimentos de convecção, de subida e descida. Gente, por hoje é só. Tem um questionário para vocês responderem sobre essa aula de hoje.